A conversa que a gente teve até hoje, até agora, aliás, ela não é desconectada do que a gente vai ver na disciplina, porque hoje a gente vai falar sobre o indivíduo consumidor, tá? Então, a gente começou essa conversa na aula passada, vamos continuar essa conversa nessa aula, porque a gente tem que tentar entender um pouco da psique, ou seja, do que tem dentro da cabeça do consumidor, e existem alguns direcionamentos para isso, tá? Então, só recapitulando uma coisa que a gente falou na aula passada. Eu mostrei para vocês na aula passada várias coisas, lógico, né? Falei para vocês dos estudos do Pedro Camargo, até mandei link de onde baixar os livrinhos dele. E dentro do marketing tem uma área enorme que se chama neuromarketing. Vocês já ouviram falar disso? Nunca, nunca. Ó, deixa eu mostrar para vocês um exemplo que vocês nunca perceberam, talvez, tá? Talvez vocês tenham visto isso em alguma disciplina, talvez não. Eu vou mostrar para vocês um site normal. Estamos aqui no site do UOL, todo mundo conhece o site do UOL, tá? Então, primeira coisa, tem aqui em cima a logo, aqui em cima tem páginas relacionadas, aqui tem os diferentes canais, e aqui na página, né, em formato de rolagem, você tem os destaques do dia, né? Por que funciona desse jeito? Né? Por que as coisas estão posicionadas dessa forma? Então, né, alguns insights que vocês provavelmente já viram. A propaganda que aparece aqui para mim, do Pão de Açúcar, aparece para mim porque eu sou cachaceira e eu vivo pesquisando preços de bebida, tá? Para vocês, provavelmente ia aparecer outra coisa, né? Então, por exemplo, eu estou me lembrando agora que nem o Vitor e nem o Marco ingerem bebida alcoólica. Possivelmente, essa propaganda não apareceria para vocês. Ou apareceria essa segunda aqui, que fala de chocolate. E o que é assustador, enquanto eu falava, o comercial mudou, né? Segunda coisa, aqui, se você clicar nesses canais aqui de cima, você tem acesso a várias subpartes desse conteúdo de notícias, mas aqui estão notícias mais destacadas, e tem um detalhe básico, nem tudo que aparece para mim vai aparecer para vocês, porque em algumas medidas essas reportagens são editadas, né? Outra coisa, por exemplo, o sentido de leitura é da esquerda para a direita. Uma outra coisa, a gente vai chegar no final da página, vai ter basicamente uma repetição de tudo que está lá em cima, né? Tem alguns produtos, alguns comerciais, então por partes. Primeiro, esse formato barra de rolagem, ele é feito, basicamente começou a ser feito há alguns anos atrás e começou a ser feito por causa de celulares, porque formato de barra de rolagem facilita você ler, né? Segundo, o UOL, ele era amarelinho, ele ficou vermelho, né? Por que isso? Porque existem estudos que mostram que cores amarelas e vermelhas têm uma receptividade positiva por parte do consumidor, né? E eles tiraram o excesso de amarelo porque ficava parecido com a cor do Mercado Livre. Outra coisa, as barrinhas de pesquisa, aqui do lado, antigamente, tinha uma barrinha, tudo que estava aqui em cima ficava aqui embaixo. Por que saiu aqui da lateral? Porque tirava o destaque dos comerciais. Sim. Quando você perdia tempo, vocês estão vendo aqui o mouse, eu circulando do lado esquerdo da tela? Ó, aqui do lado ficava uma barrinha com todos os canais, todas as partes do UOL. Eles tiraram e colocaram aqui em cima, por quê? Tira a atenção de propaganda. A pessoa, ela não olha aqui esse air purifier, ela estava aqui do lado, tentando identificar com qual seção, qual parte do UOL ela ia ler. Tudo isso foi descoberto por acaso? Não. O que o pessoal da neuromarketing faz? Geralmente é o pessoal formado em medicina, com especialidade em neurologia, que junto com o pessoal da psicologia, eles pegam consumidores como eu e vocês, colocam eletrodos e veem, por exemplo, numa tela, qual é o primeiro lugar que a gente olha, né? Qual é a cor que chama mais atenção? Qual é o horário do dia que a gente visita mais? Qual é o horário do dia que a gente está mais propenso a fazer compras? Tudo isso é uma grande área derivada disso que a gente está vendo aqui e agora.
tá? Os fatores psicológicos. Cada pessoa tem uma psique, cada um de nós é diferente, né? E o mercado sabe disso. Então, o que eles tentam fazer? Eles tentam criar grupos de pessoas com gostos minimamente similares e com base nesses clusters, nesses conjuntos de pessoas, você tenta desenvolver um tipo de produto, um tipo de publicidade que seja mais ou menos efetiva, tá? Para o marketing, isso é bom? É, porque você filtra melhor, o seu anúncio chega de uma forma mais efetiva para o seu cliente. Agora, para a sociedade, vocês acham que esse filtro de informação é bom ou é ruim? Alô? Bom, isso pode gerar um consumo desnecessário por parte dos consumidores que não teriam de início interesse. Mas, por outro lado, também facilita que pessoas que não tinham conhecimento de um produto possam ter acesso a ele. Exatamente. Esse tipo de situação, primeiro, estimula o superconsumo e, segundo, gera uma sensação de alienação, tá? Alienação é quando você... eu estou procurando aqui uma reportagem para mostrar para vocês. Alienação é um fenômeno que sempre existiu e que tem acontecido atualmente com uma frequência ainda maior com todo tipo de gente. Alienação é quando, de forma deliberada, você escolhe escutar, ler, ouvir apenas um ponto de vista, apenas um tipo de informação, apenas um tipo de conteúdo. É quando a gente chama a pessoa de alienada. Antigamente, a pessoa ela era alienada porque ela queria. Atualmente, as pessoas se tornam alienadas porque os aplicativos, o Instagram, o Facebook, o UOL, o Google, nesse negócio de você filtrar que informação, que propaganda chega para cada pessoa, a pessoa acaba nunca tendo uma noção completa do que está acontecendo. A pessoa acaba tendo visões muito compartimentadas. Então, essa é a parte perigosa de quando você faz segmentação de consumidores com base em fatores psicológicos. Então, sim, o que está sendo feito hoje é uma experimentação de consumidores de tudo que é quase um experimento científico. Eu vou baixar aqui para vocês uma reportagem, tá? Que é um pouco assustadora, tá? É uma reportagem do jornal O Globo, a gente não vai ver ela inteira, que vai falar sobre como também essa segmentação, essa utilização de mídias sociais, de Google, de tudo, eles podem, inclusive, influenciar políticas, tá? Eles podem influenciar toda uma geração de pessoas a desenvolver falsas crenças sobre fatos reais, tá? Então, fazendo um comparativo de antes e depois, eu não estou querendo dizer que antigamente as coisas fossem super legais, porque não eram, tá? Mas, por exemplo, nos anos 90, tinha 4 canais. Tinha Record, tinha Globo, tinha Band, tinha SBT. Que pegava bem mesmo era SBT e Globo, tá? Vocês ouviram falar do fenômeno do ET de Varginha? Já. É daquela cidade? Vocês ouviram falar do ET de Varginha, não ouviram? Ouviram. Um Eu acho que ícone. já. E, ó, gente, eu tô aqui rindo, tô aqui brincando, mas eu vi esses dias documentário, li algumas coisas e, assim, estou meio impressionada. Eu sempre zoei ET de Varginha, mas ao que tudo indica, tinha alguma coisa esquisita lá, tá? Vocês já ouviram falar do chupa-cabra? Já também. Já. Gente, por que eu fiz essas perguntas loucas? Pelo seguinte, passava na televisão aberta, seja SBT, seja Globo,
Cara, passava, você tinha que assistir, não tinha outra opção. A população brasileira não tinha TV a cabo, não tinha internet, então, você gostando ou não, você era obrigado a ver coisas, né? Gostando ou não. Então, você acabava tendo, quer queira, quer não, mais acesso mesmo a pontos de vista diferentes do seu. Por exemplo, cara, vocês acham mesmo que os pais de vocês queriam assistir coisa do ET de Varginha? Sabe? Ou do ET Bilu? Sabe? De verdade, eu não queria, só que vai fazer o Nossa, quê? o ET Bilu é ótimo. Busque conhecimento. Busque conhecimento. Muito Gente, bom. o ET Bilu, ele, olha, eu vou falar. Gente, quem publicou o ET Bilu foi a Record. E aí eu fico pensando, já pensou um jornalista? O cara estudou, o cara se formou, o cara, coitado, ralou para entrevistar o ET Bilu. E aquela frase, procurem, gente, credo. Enfim, antes a gente não tinha escolha, né? Ou era assistir Fantástico, ou era assistir o Silvio Santos jogando aviãozinho de dinheiro, tá? Então você acabava, quer queira, quer não, tendo mesmo que ver diferentes pontos de vista, diferentes coisas, porque isso ia ver o quê, né? Hoje em dia você consegue filtrar tudo muito, e isso é muito bom, na verdade, tá? Por exemplo, o Gabriel Vinícius está aqui quieto. Tenho certeza que o Gabriel Vinícius fala, gente, ET Bilu e ET de Varginha numa aula de marketing é de lascar, eu concordo, tá? Mas são só exemplos de como, né, você ter acesso a todo tipo de informação pode ser bom e pode ser ruim, né? Agora, você ter acesso a informações muito específicas, né, vendo só um ponto de vista, é péssimo e, digo mais, é estimulado pelo marketing. Eu vou mostrar para vocês um vídeo, a gente não vai ver tudo, tá? A gente vai ver só um pedacinho dele, para ver o que é o extremo da manipulação psicológica de elementos de marketing, tá? Então, assim, bom, essa altura você já sabe, eu não sou uma professora lá super convencional, porque eu fico mostrando coisas meio negativas da minha própria aula, tá? Da minha própria área, aliás. E tem uma coisa, gente, eu vou ter que pausar, porque se eu usar vídeo e gravar e jogar no YouTube, o YouTube derruba meu vídeo, tá? Então eu vou pausar a gravação de novo. E a terceira parte é que muito do que é feito, né, nessas empresas grandes que desenvolvem notícias, desenvolvem informações online. Eu estou baixando aqui um outro conteúdo para mostrar para vocês, que diz respeito, né, na verdade, a como que a gente alimenta esse tipo de situação. A gente alimenta basicamente como? Cedendo nossos dados. Então, a gente não tem muito o que fazer, a não ser que você não use mais o Google, a não ser que você não use mais o Facebook, a não ser que você não use mais o Instagram, você acaba ficando preso. Você não tem por onde correr, tá? E esse é um grande perigo de quando você faz filtros utilizando fatores psicológicos, especialmente quando você conta com equipes de neurocientistas, tá? Mas agora vamos ver os elementos básicos dessa bruxaria que o pessoal faz, tá? Deixa eu parar aqui um pouquinho e ver. Alguém tem algum site de onde eu consiga baixar vídeos do YouTube? Que o que eu estava usando agora acabou de cair. Eu não conheço, não. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui. Tio Conv eu usava. 2 Conv. Qual? Vou mandar aqui. Manda para mim, porque tem um outro videozinho que eu gostaria de mostrar para vocês sobre a PP depois de YouTube. Boa, peraí. Legal. Ó, consegui aqui. Mas manda também tio Conf, beleza. Vou anotar aqui também. Tá baixando aqui, gente? Eu peço desculpas por
Tá, agora vai. Bom, voltando para cá, gente. A gente vai ver mais ou menos os princípios de como você pode, sim, fazer segmentação de mercado, de como você pode utilizar isso de forma positiva, mas saiba que, do mesmo jeito que você pode usar de uma forma muito positiva, você pode também usar de uma forma negativa, tá? É a mesma coisa que, por exemplo, uma faca. Com uma faca você pode cortar batatinha para fazer batatinha frita e você também pode cortar o dedo de uma pessoa, né? Então, esse tipo de conhecimento vai dar ferramenta para vocês fazerem coisas. Se vai ser uma coisa boa, uma coisa ruim, depende do usuário, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse modelo de estímulo e resposta, tá? Então, primeira coisa, existem os estímulos de marketing. O que é isso? Você está colocando um produto ou um serviço à venda e você precisa divulgar esse produto, você precisa avisar as pessoas, olha, estamos aqui, estamos vendendo. E esses produtos vão vender mais ou menos dependendo de alguns estímulos externos, tá? Então, por exemplo, agora com a pandemia, as pessoas começaram a comprar, aliás, muito mais ring lights. Não é que não vendesse, já estava vendendo bastante. Só que com a pandemia, o estímulo ficou mais forte. Então, as pessoas começaram a comprar mais luzes, porque, óbvio, todo mundo quer ficar gato, né? Então, vocês talvez fiquem na frente de uma janela, vocês talvez usem um abajur, eu estou com 5 refletores na minha cara, tá? Bom, daí, o quanto a pessoa vai comprar ou não, depende, primeiro, do fator psicológico dele, de quem ele é, e segundo, das características que essa pessoa tem, tá? Quando a gente fala de psicologia, nossa, tem de tudo, tá? Para não ir muito fundo nessa temática, tá? Porque, gente, eu sou administradora, não psicóloga. Para não ir muito profundamente nessa temática e focar nossa conversa em um ponto que realmente eu tenha ferramental para ajudá-los, vamos sintetizar os fatores psicológicos dentro desses 4 elementos: motivação, percepção, aprendizagem e memória, que é o que a gente vai falar na nossa conversa de hoje, tá? Além disso, existem características sociais, culturais e pessoais que levam as pessoas a comprar mais ou menos, tá? Então, com base nessas características, psicologia e características do consumidor, a pessoa vai pensar se compra ou não, até que, por fim, ela vai comprar, tá? É isso esperado. Então, como exemplo, vamos supor que o Gabriel, ele decida montar um barzinho aí em Monte Carmelo. Ele vai fazer uma pesquisa de mercado, ele vai identificar quem teria mais propensão de frequentar o barzinho dele, e ele chegou a essa consideração, que o cliente-alvo dele vai ter pele morena, vai ser jovem, vai ter que morar na cidade onde ele está querendo montar o barzinho. Esse moço, ele é vendedor, porém faz faculdade também. Essa pessoa tem muitos amigos, gosta muito de festinhas e o sonho dele é ganhar na Mega Sena um HB20. Ou seja, não tem grandes compromissos financeiros, não é casado, não é seriamente endividado, é jovem e, portanto, muito sensível, né, a alguns fatores que o façam se sentir melhor, tá? O que significa isso? Quando você é jovem e quando você não tem grandes compromissos familiares, basicamente, você quer estar bem e ficar bem. Você quer se sentir melhor, você quer sair com seus amigos. Então, produtos, serviços que te favoreçam isso, você vai usar? Vai, né? Então, por exemplo, vamos supor que vocês percebam, em algum momento, que o cabelo de vocês fica mais arrumadinho usando um produto X no cabelo, tá? Vocês vão comprar? Talvez sim. Por quê? Vocês querem ficar mais bonitinhos, vocês estão em fase de conhecer gente, de namorar, enfim, né? Então, elementos que os façam se sentir melhores com vocês mesmos, que os ajudem, né, a testar poder de fogo, vocês vão querer consumir, tá? O público, especialmente jovem masculino,
de até 35 anos é muito aberto a coisas que, em linhas gerais, destaque o que tem de positivo, tá? Nessa faixa etária, vocês ainda não vão estar querendo disfarçar, por exemplo, rugas ou coisas do gênero, tá? Bom, daí, o que mais que a gente tem? Vamos ver os 4 pontos, basicamente falando da psicologia. E como eu disse a vocês, eu não vou falar de todos os aspectos psicológicos, porque, afinal de contas, isso aqui é uma aula de marketing e não terapia, tá? Mas o primeiro grande fator que influencia uma pessoa a comprar ou não um produto, acreditar ou não numa mensagem, é a motivação, tá? Então, vamos lá. Nós todos somos diferentes. E nem tudo que me motiva vocês, tá? Nem tudo que é um elemento que motiva vocês vai me motivar, tá? Então, primeira coisa, motivação é um fator interno, tá? Por ser um fator interno, mãe, pai, amigos, namorado, namorada, te estimular, te animar, ajudam? Ajudam. Mas só isso não adianta, tá? Vamos supor, por exemplo, que o Vinícius odeia o curso. Odeia com força. Mas a mãe dele quer que ele se forme. Então, a mãe dele acorda ele, arrasta ele, liga o computador. Cara, não adianta. Porque se Vinícius não gostar nem um pouquinho, não tem o que fazer, tá? Então, existem elementos que são motivadores para umas pessoas e não outras, né? Por exemplo, o que me deixa muito triste é muito diferente do que deixa vocês tristes, tá? O que deixa vocês frustrados ou felizes não é a mesma coisa, né? Então, a gente já conversou aqui sobre várias coisas, sobre comida, sobre hábitos, sobre hobbies, né? Cada um de vocês tem um estilo de vida, tem um gosto parecido, né? Por exemplo, quem aí fica acordado até tarde? Eu. Sempre fico também. Lucas, Marco, eu. Eu também. Eu também, Gabriel, 4. Então, Vitor e Vinícius, vocês dois são os únicos que vão dormir relativamente cedo? Vinícius também. Vitor, sinto muito, você ficou sozinho. Então, ó, temos aqui, numa turma de 6 pessoas, 5 dormem tarde e uma dorme cedo. Nós 5 que dormimos tarde, vocês ficam acordados tarde por quê? Porque vocês estão no Instagram, porque vocês estão lendo, porque vocês estão andando de bicicleta, porque vocês estão zapeando na internet, vendo filme. Por que vocês ficam acordados? Até semana passada, porque eu tava lendo, eu fico lendo mangá, mas semana, quando de provas, ansiedade, eu tentei dormir mais cedo, mas não consigo, de ansiedade. Eu te entendo, Gabriel. Então, Gabriel fica lendo ou estudando. E vocês, meninos? Eu fico vendo filme. Às vezes ajuda com a ansiedade também, sim. Sabe, eu uso como um ruído branco, que eles chamam, acho, para dormir mesmo. O Gabriel fica assistindo live e filme também, live do Twitch. Porque no YouTube não tem muita live tarde. E você, Marco, fica vendo série? Não, eu sou mais produtivo à noite. Aí tudo que eu tenho, eu deixo pra fazer mais à noite mesmo. Né, só dessas. Ou tô na mesma que o Marco. Ou tô trabalhando ou tô lendo, né? Então eu ando lendo muitos livrinhos, especialmente para melhorar algumas coisas das nossas aulas, né? Mas olha, a gente percebe numa conversa simples que basicamente de 6 pessoas, 5 aqui dormem tarde. Dessas 5 pessoas, 2 vão fazer coisas relativamente relacionadas a trabalho, outras 2 ou 3 vão fazer coisas mais relacionadas a entretenimento. E o ponto é que nós todos, nós 5, se a gente tiver que acordar cedo, gostando ou não, a gente vai ter que acordar cedo. Porque quando a gente percebe que o algo que vai fazer a gente acordar cedo é importante, a gente vai. Agora, se o que a gente percebe como sendo, por exemplo, acordar cedo para assistir uma aula chata, a gente não vai acordar. Agora, se você tiver que acordar cedo para um evento, para alguma aula que você goste, ou para alguma coisa que você realmente, um exame, alguma coisa,
você vai dar uns pulos, você vai dormir às 4 da manhã, mais 7, você já vai ter acordado, por quê? Você tem um objetivo, tá? O que o marketing faz? O marketing, ele tenta alterar motivações internas, como? Conhecendo pessoas e instigando desejo, tá? O que significa instigar desejo? Criar objetos, criar modas, criar elementos que te façam desejar algo, tá? E esses elementos, eles têm que fazer sentido para você, tá? Então, por exemplo, na Coreia, são muito famosos mesmo, produtos e cremes e máscaras para deixar o rosto e a pele muito claros mesmo. Esses produtos, eles são feitos para explorar um desejo que já existe. As pessoas já querem ficar mais gatas, as pessoas na Coreia já querem ficar mega brancas, então por isso se faz esse produto, tá? O que não venderia na Coreia, por exemplo. Na Coreia, o padrão estético é todo mundo muito pequenininho, tá? Os coreanos são pessoas pequenas, o pessoal é bem magrinho mesmo. Então, o que não venderia seria, por exemplo, whey, seria, por exemplo, suplementos para a pessoa ficar mais forte. Não venderia. Idem para produtos que deixam a pessoa mais bronzeada. Também não venderia, tá? Porque são produtos que não se comunicam com os desejos daquela localidade, daquela população, tá? Então, uma das coisas que o marketing faz, então, recapitulando, ele tenta entender o que as pessoas gostam, o que as motiva. Com base nessa motivação, ele cria nichos, cria grupos de pessoas e daí desenvolve propagandas, produtos e serviços específicos para um tipo de pessoa. Pessoal, tudo bem até aqui? Sim. Belezinha? Bom, o segundo fator, gente, que a gente vai estudar, além da motivação, só por recapitulando, a gente está falando de fatores psicológicos, né? Muito do que diz respeito da motivação também tem a ver com a percepção, tá? E aí, a percepção tem dois aspectos. Tem a autopercepção, né, que a pessoa tem sobre si mesma, e tem a percepção que as pessoas têm do mundo no geral. Tá? O que o marketing sabe? Pessoas inseguras consomem mais. Então, como que eu posso colocar isso de uma forma mais tranquila? Sim, não é por acaso que existem ideais, personalidades, pessoas X, que são muito bonitos, softwares que deixam todo mundo gato, né? Para fazer com que o indivíduo médio se compare e se sinta menor, se sinta menos bonito ou menos bonita. Porque você sabe que o indivíduo inseguro, nós todos queremos nos sentir seguros, e nós todos somos, em maior ou menor medida, inseguros. Alguns são muito inseguros, outros são menos inseguros, mas nós todos temos. E quem não é nem um pouquinho, meus parabéns, tá? Mas o ponto é que, ciente do fato de que pessoas inseguras consomem mais, o que o mercado faz? Cria elementos de insegurança, tá? Eu sei que eu estou sendo super, assim, que tem alguém esfregando as mãos, querendo fazer com que a gente isso, a gente aquilo, mas não é bem assim, mas existem estudos que mostram que, de fato, pessoas que têm menos autoconfiança estão mais propensas a gastar mais, tá? E aí, o que mais que diz respeito à percepção? Eu falei para vocês que tem a percepção própria, a autopercepção, e tem a percepção externa, tá? Então, uma coisa para todos vocês. Questões de confiança, de estima, de uma percepção positiva de si mesmo. Autoestima é quando você tem uma percepção positiva de você mesmo. É quando você sabe que você não é a última bolacha do pacote, mas você também não é uma porcaria total, tá? Então, existem coisas legais em você. Você não é todo legal e você também não é todo ruim, tá? A autopercepção positiva ou a autoestima,
curiosamente, ela não está associada ou tão associada assim ao físico, à beleza física, tá? A autoconfiança, a autopercepção positiva, ela está muito mais relacionada a sentimentos e habilidades que a gente tem que estão desconectadas do físico, tá? O que eu quero dizer com isso? Que uma vez que vocês consigam identificar alguns pontos que vocês são bons, vocês se sentem mais felizes, mais satisfeitos, mais engajados em fazer coisas que vocês são bons, do que por serem bonitos, tá? Ou por serem magros, ou por serem fortes, ou por serem cheinhos. Na verdade, a aparência física, curiosamente, conta muito pouco, no final das contas, para a felicidade, e também nessa questão de percepção positiva sobre o seu próprio potencial, tá? Gente, eu tô falando grego, vocês estão me entendendo? Sim. Sim. Eu tô falando algumas coisas que eu não tinha onde enfiar na aula, sabe? Mas eu acho que vocês, como profissionais que vão lidar com marketing, é importante que vocês saibam desses mecanismos, que de alguma forma vão fazer diferença para vocês, tá? Então, toda vez, né, que você vê, eu vou dar um exemplo ridículo que não se encaixa com nenhum de vocês, tá? Se por acaso encaixar, não foi a intenção chatear ninguém. Existem muitas pessoas que batalham com o peso. E, gente, a indústria do emagrecimento é bilionária, porque as pessoas, no geral, elas querem estar bem. E a gente associa estar bem com ser magro, o que é uma associação, na verdade, muito incorreta, tá? Porque você ser mais magro ou menos magro, na verdade, não te traz felicidade. Já explico melhor isso. Enfim, o ponto é que até agora ninguém descobriu de fato um creme, um remédio, um shake, um nada que te deixe magro eternamente. Entendeu? Também não existe medicamento que te deixe magro eternamente, tá? Existem tentativas. E tanto essas tentativas são fracassadas que continuam vendendo um monte de coisa, porque se tivessem existido alguma coisa, se existisse alguma coisa que funcionasse de fato para emagrecimento, de remédio, de shake, que realmente funcionasse, não teria mais uma indústria desse tamanho. Mas o ponto é que essa indústria continua existindo porque até agora ninguém encontrou uma solução, tá? E essa indústria, assim como outras tantas, elas movimentam muito dinheiro e provavelmente elas não vão se acabar tão cedo, tá? Por quê? Basicamente, nós todos somos mobilizados por percepções. O que eu quero dizer com isso? A gente percebe o mundo de formas diferentes porque nós somos pessoas diferentes. Mas para algumas coisas, o consumidor pensa mais ou menos do mesmo jeito. Tá? Então, por exemplo, existe uma associação entre a pessoa, por exemplo, ser magra e a pessoa ser feliz, uma coisa que eu já comentei com vocês aqui que não tem relação. Tá? Ou a pessoa ser gordinha e ser infeliz também não tem relação. Daqui a pouco não, deixa eu falar para vocês a respeito disso já para não enrolar com o assunto seguinte. Vários estudos da área da psicologia, da área da neurociência mostram o seguinte: você hoje tem um nível de felicidade. Vamos imaginar que de 1 a 10. Nós todos fôssemos ranquear onde a gente está hoje. Então, se vocês hoje fossem ranquear de 1 a 10, o quão feliz vocês estão, onde vocês se colocariam? Eu provavelmente me colocaria no 8. Porque, sinceramente, eu estou super cansada. O Lucas também 8. Quem que falou? Foi o Lucas? Foi eu. Tá, então eu e o Lucas no 8. Uns 7, uns 8. Gabriel 7, 8. Escala do quê, Vitinho? Eu não prestei atenção. Entre 1 e 10. Onde você se classifica em nível de felicidade? 1 para pouco, 10 para muito. É 8, 9. 8, 9, o Marco tá felizão. Vinícius, Vitor. O Vitor tá com 8, o Vinícius tá pensando ainda. Muito bem. O Vinícius também com 8. Então, todo mundo foi mais ou menos na mesma coisa. Acho que o mais animadão aqui da turma tá sendo o Marco, tá?
E o motivo pelo qual eu tô assim, eu já explico, tem a ver com meus gatos. Mas, enfim, vamos supor que hoje, agora, a gente foi lá na lotérica, nós fizemos um bolão, tá? E daí, a gente ganhou, cada um de nós ganhou 10 milhões. Então, ganhamos um bolão de 60 milhões, 10 milhões para cada um, ó, estamos tudo rico, né? Vocês acham que esses 10 milhões vão fazer com que vocês saiam do 8 de felicidade e irem para o 10? Sem hipocrisia. Sim, vai. O 11. Sim, vai. Sem hipocrisia, vai. Durante quanto tempo a gente vai ficar super feliz? Vocês têm uma ideia do quanto tempo dura a felicidade? É que Até o dinheiro acabar? Oi, Marco. ninguém é 100% feliz, né? Sempre tá... Sempre. Ó, existem estudos que mostram que se você ganhar na Mega, ou você fazer alguma alteração física que você queria muito, sei lá, mexer no nariz, ficar de um jeito X que você queria, esses atributos, eles trazem felicidade? Estupidezes aqui não, eles trazem. Quanto tempo, em média? 1 ano. Depois de 1 ano, basicamente, o seu nível de felicidade, entre aspas, ele volta ao que era antes, tá? A gente não foge da gente mesmo. Coisas tão legais quanto ganhar na Mega Sena, ou você fazer intervenção, tudo isso vai durar estourando 1 ano. Por quê? Porque nós somos seres humanos. O ser humano é uma máquina programada para se acostumar com as coisas. Nós somos seres flexíveis. Eu já comentei com vocês que nós temos neuroplasticidade. Significa dizer que a gente se acostuma com coisas boas e com coisas ruins também, tá? Por exemplo, de novo, EAD. Tem quem goste, tem quem não goste. Mas agora, mesmo quem odiava, na marra tá tendo que encarar, entendeu? Porque vai fazer o quê? Até o ano que vem vai ser assim, gente. Então, a gente acostuma. E isso vale para coisas ruins e também vale para coisas boas. Aquilo que era percebido como sendo uma coisa absolutamente desejável, em 1 ano, no máximo, a gente já acostumou. E quem que descobriu isso, gente? Para variar, neurocientistas e o marketing. Por que vocês acham que a cada ano tem modelo novo de carro? A cada ano a Apple lança um celular novo. A cada ano tem uma coleção de moda diferente, tá? Porque há quem saiba dessa questão de que nós nos acostumamos, tanto a coisas boas quanto a coisas ruins, tá? Isso tem muito a ver com o fenômeno da percepção, né? Nós todos, então eu falei para vocês até agora sobre percepção interna de alto valor, falamos que sim, pessoas que se atribuem menos valor estão mais propensas a consumir mais, tá? Então, ou seja, quanto melhores vocês estiverem com vocês mesmos, menor a probabilidade de vocês fazerem compras ou gastarem coisas impensadas, tá? E dentro da percepção tem a percepção externa, e nós temos 3 fatores. O primeiro deles, atenção seletiva. A gente vive num mundo cheio de estímulos, então a gente precisa escolher que luta a gente vai batalhar, em que a gente vai prestar atenção, senão a gente enlouquece, tá? Por exemplo, nunca aconteceu com vocês, eu acho, tá? Também nunca aconteceu comigo, eu nunca estive grávida. Mas eu já ouvi relatos de amigas minhas que ficaram grávidas e elas falam que subitamente parece que olha para o lado e tem uma grávida. Elas sempre estiveram aí, sempre, tá? A humanidade está aí andando bem obrigada graças às moças grávidas. Mas, no dia a dia, a gente simplesmente não percebe, porque a gente não está prestando atenção nisso. Quando você está grávida, isso acontece. Isso pode acontecer tanto por fatores naturais, tá? Como esse que eu estou falando para vocês. A pessoa ficou grávida e subitamente ela começa a prestar atenção em outras pessoas grávidas. E pode acontecer por formas não naturais, que é o que o marketing faz.
tá? Então, por exemplo, a gente está aqui conversando, aí o Gabriel, o Vitor digita assim no Facebook, digita assim no Google dele, por exemplo, sapato Timberland. E aí começa a pulular pop-up de Timberland, tá? Então, esse é um exemplo de quando o marketing também está manipulando ferramentas que fazem com que a gente perceba coisas diferentes, tá? Então, ou seja, ainda que ele tenha dado só uma buscadinha, de tanto ele ver, uma hora vai aparecer uma promoção bacana e ele vai acabar comprando, tá? Tudo bem até aqui, gente? Então, atenção seletiva. A gente escolhe o que escutar, tá? Tudo bem? Sim. Bom, obrigada, Gabriel. Segundo fenômeno da percepção, diz respeito à distorção seletiva. O que é a distorção seletiva? É quando você muda significados de coisas para que elas caibam no seu conjunto de valores. Traduzindo isso, tá? Vamos supor que vocês 5 estejam namorando. E aconteceu uma meleca qualquer, a menina ficou chateada com você, e ela não quer mais falar com você. Ela ficou chateada, ela terminou e ela não quer mais saber de você, te bloqueou em tudo. E você, lógico, ficou triste. Ficou triste, ficou chateado, tá com saudade, quer conversar com ela e ela não tá nem falando com você. Mas vamos supor que você consiga falar com ela de alguma forma. Daí, aqui estão vocês no telefone, fala, ela tá brava com você, vai falar um monte de coisa, vai xingar. No final da ligação, ela fala, então tá bom, beijo, tchau, pum, desliga. Tudo que ela falou, tudo que ela xingou, vocês não vão lembrar. Vocês vão lembrar ela me mandou um beijo no final. Isso é o que a gente chama de distorção seletiva, tá? A gente distorce os fatos para que eles caibam dentro do nosso conjunto de crenças, ou seja, vocês estão apaixonados, e daí, por causa disso, você simplesmente fecha os olhos para outras coisas que não façam sentido para você que está apaixonado, tá? Isso também vale para o marketing. Às vezes o produto ou o serviço tem deficiências óbvias, mas você não é capaz de perceber porque você está apaixonadíssimo por aquele produto, porque você queria comprar, porque você colocou ali tanta expectativa naquilo que você vai torcer a realidade para caber dentro daquilo que enfim, que você acredita, tá? Exemplo. Quantos de vocês já... Oi, Marco, pode falar. A Apple, né? O exemplo clássico, né? Explane melhor, Marco. O celular, o preço. Não entendi o que você falou. Explane melhor. Tipo, você está falando do preço, do produto. Todo mundo vai sobre a qualidade do produto, mas eles têm defeitos, né? Por exemplo, a bateria é muito pouca. Agora, nos modelos mais novos, melhorou, né? Mas eu acho que tem outros compatíveis que são mais baratos, né? Concordo super com o Marco, gente. Um bom exemplo. As pessoas, elas escolhem fechar os olhos, tá? Esse escolher fechar os olhos, torcer, né, a realidade para caber no seu mundo, é um fenômeno que acontece basicamente quando você está apaixonado por um produto, por um serviço, você está encantado, então você torce para caber dentro daquilo que você crê, tá? O terceiro fator de percepção é a retenção seletiva. Ou seja, a gente vai guardar só aquilo que fortalece a nossa opinião. E a gente esquece de todo o resto. Tá? Por exemplo, deixa eu pensar uma coisa maluca. Deixa eu pensar uma coisa maluca que vocês conheçam também. Lembrei. Vamos falar de acidentes de carro. Gente, eu ando... Cara do céu. Cuidado com direção, gente. Eu comentei com vocês semana passada, eu me envolvi num pequeno acidente e até agora a coisa não desenrolou. Assim, o seguro tá resolvendo, mas mesmo assim não é uma coisa agradável, nunca é, né? Vamos supor que a gente estivesse lá na cantina da Tia Lu, tá todo mundo sentado,
A gente está tendo uma aula ao vivo, os cachorrinhos estão ali tentando comer nossa comida, tá tendo aquela poeira maravilhosa. E o calor, né? Gente, lá deve estar, aí deve estar um forno, cara. Enfim, a gente está lá sentado no campus, todo mundo bonitinho conversando, e daí acontece uma colisão frontal. Pum, 2 carros batem ali na nossa frente. Bom, o que cada um viu? A colisão foi a mesma. Aconteceu o mesmo acidente, um carro bateu de frente para o outro. Mas cada um vai reter apenas o que fizer sentido para ele. Então, por exemplo, eu vou reparar, provavelmente, na cara que fez o motorista. O Vitor, ele vai reparar que saiu voando, sei lá, o para-choque da pessoa. Não sei como saiu voando. O Lucas vai reparar que um estava no telefone, por isso que aconteceu o acidente. O Gabriel já vai falar assim, nossa, o pneu saiu voando. O Marco vai reparar que com o susto os cachorros ficaram nervosos e começaram a latir. E o Gabriel vai falar assim, nossa, que cor interessante tem esse carro. Então é aquela história dos cegos indianos apalpando o elefante. Cada um vai ter uma percepção diferente, porque cada um é de um jeito diferente. Dificilmente os nossos pontos de vista, eles são coincidentes. Inclusive, gente, em investigação policial, quando todo mundo está falando exatamente a mesma coisa do mesmo jeito, a polícia é treinada a desconfiar. Então, de alguma forma, pequenas diferenças, pequenas percepções diferentes são esperadas, e quando isso não acontece, a polícia é ensinada a desconfiar e a investigar melhor, porque fica aparecendo discurso disfarçado, tá? Existem também, né, alguns fatores que são um pouco críticos, né? Então, outra coisa importante sobre a percepção é o seguinte, principalmente relacionado à atenção seletiva. Eu já falei isso numa aula, o Vitor vai ouvir hoje pela segunda vez. A gente seleciona pessoas para fazerem parte do nosso convívio, a gente seleciona funcionários, a gente seleciona amigos, a gente seleciona parceiros, com base no quanto essas pessoas são parecidas com a gente. Então, se porventura vocês estiverem em uma fase que vocês estão querendo mandar melhor no trabalho, conhecer mais gente, enfim, serem mais gostados por outras pessoas, procurem efeito espelho, tá? Efeito espelho é quando, em algumas medidas, você imita comportamentos da outra pessoa, tá? Seja vestuário, seja gestual, seja frases, seja gírias. Você faz isso para gerar, basicamente, um pouco mais de ligação, tá? Então, por qual motivo, por exemplo, empresas gastam dinheiro contratando redatores para escrever propagandas que falem a língua do público? Por causa disso, efeito espelho. A gente gosta mais de coisas que são mais parecidas com a gente. Pessoal, tudo bem até aqui? Tá tudo certo? Sim. Agora, deixa eu mostrar para vocês aquele outro vídeo que terminou de baixar, sobre utilização e manipulação de percepções. Quem aí já ouviu falar da Cambridge Analytica? Bom, talvez não. Eu acho que não sei. Gabi, a gente vai ver agora uma reportagem pequena. A Cambridge Analytica é uma empresa de data mining, que é mais ou menos a área de vocês, tá? Então, ela coleta dados de nós todos. É isso mesmo, Victor, o escândalo do Facebook. Ela coleta dados de nós todos e, com base nesses dados, ela direciona as informações para os públicos, impedindo que a pessoa tenha acesso a outros pontos de vista, tá? Só um spoiler, não é só no Facebook, isso acontece em todas as redes sociais e nós autorizamos isso. Quando a gente criou uma conta no Gmail, quando a gente criou uma conta no Instagram, no Facebook, lá nos termos, a gente deu acesso aos nossos dados, tá? O caso extremo de manipulação de percepção é dessa empresa. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que ela funciona. E eu vou me mutar e também vou desligar a minha câmera para vocês não se distraírem com ruídos ou coisas por aqui. Peraí.
A empresa de consultoria política Cambridge Analytica usou um algoritmo capaz de elaborar perfis psicológicos dos usuários por meio de suas interações no Facebook. Como funciona? O teste de personalidade Big Five, ou 5 grandes em português, é utilizado há anos por psicólogos. O teste avalia 5 de seus traços de personalidade. Abertura a experiências. Você está aberto a novas aventuras? Responsabilidade. O quão cuidadoso você é? Extroversão. Gosta de uma festa? Agradabilidade. Quanta compaixão você sente pelos outros? E irritabilidade. Você se preocupa ou se chateia com frequência? Juntos, esses traços dividem as pessoas em diferentes tipos de personalidades. Exemplo. Essa é uma aventureira. Ela é aberta, um pouco neurótica e ama variedade. Ou um protetor. Agradável e extrovertido, ele pensa nos outros. Ou ainda uma executiva. Cuidadosa e aberta, é uma líder natural. Há evidências de que o algoritmo é impressionantemente preciso. Com apenas 10 curtidas, ele é capaz de decifrar que tipo de pessoa você é, com mais chances de acerto do que seus colegas. Com 150 curtidas, é mais preciso que seus pais. E com só 300 curtidas, é melhor em prever os resultados do seu teste de personalidade do que seu parceiro. Mas, todos os dias, compartilhamos muito mais do que apenas curtidas. Nossa pegada digital é uma extensa e crescente rede de posts, compartilhamentos, mensagens e fotos. Tudo isso dá ao Facebook noções de quem somos. A Cambridge Analytica foi contratada pela campanha do hoje presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a corrida eleitoral de 2016. Alexander Nix, o antigo CEO da empresa, alegou antes das eleições que previu os resultados dos 5 grandes de todos os adultos americanos. Mas o que eles fizeram com essa informação? Milhares de anúncios foram publicados diariamente no Facebook, mirando tipos de personalidades específicos. Eram moldados em relação aos medos, necessidades e emoções das pessoas. Uma das bandeiras defendidas por Trump, por exemplo, era o direito ao porte de arma nos Estados Unidos. Foi o resultado dos 5 grandes de cada usuário que determinou qual anúncio ia parar em sua timeline. O aventureiro, por exemplo. Um indivíduo de cabeça aberta, mas às vezes impulsivo e nervoso, pode ter visto algo como um anúncio que transmitia a mensagem de que liberdade tem que ser protegida das ameaças externas. Ou o protetor, o guardião, pode ter recebido algo sugerindo que armas são uma ferramenta essencial para a proteção dos outros. E, finalmente, a executiva, que pensa racionalmente e é sempre planejada, pode ter recebido uma mensagem sobre a proteção de sua família e do futuro. Mas essa avalanche de dados pode fazer alguém ganhar uma eleição? A Cambridge Analytica diz que sim. Eles garantem que foram seus dados e suas pesquisas que deram a Trump uma margem de vitória. Mas é quase impossível provar isso. Ninguém consegue rastrear em retrospecto quem votou em quem por causa de um anúncio. Há muitas variáveis. Partidos políticos no mundo inteiro vão levar em conta as lições deixadas pelo escândalo entre a Cambridge Analytica e o Facebook. Agora, o mundo todo sabe como os dados de usuários no Facebook foram usados para tentar manipular eleições. Mas isso vai mudar os anúncios que você verá no próximo pleito? E esses anúncios vão fazer você mudar de ideia? Voltando, gente, vocês já tinham visto... Bom, o Vitor tinha comentado que já tinha visto alguma coisa relacionada a essa Cambridge Analytica. E assim, pessoal, é uma empresa. Uma. Existem dezenas de milhares de empresas. O Vitor está aqui falando que tem 2 filmes no Netflix muito bons. Um é um documentário chamado The Great Hack, Privacidade Hackeada. Eu já ouvi falar desse, mas eu não assisti, Vitor. Preciso assistir. E um filme chamado Rede de Ódio. É esse o do menino que ele gosta da mocinha e daí ele cria uma rede de ódio? E começa a mexer com dados políticos e influenciar a política, né? Esse eu assisti, então. Muito bom. É muito bom. Tem um outro, gente, que chama... É um documentário que se chama alguma coisa das redes. Tá no Netflix também. Mistério das redes.
Dilema das Redes, isso. É uma série na Amazon, Mr. Robot. É muito boa também. É espetacular, Mr. Robot. Maravilhosa, maravilhosa. Maravilhosa. E, gente, a moça que faz a esposa do vilão da primeira temporada, vilão entre aspas, tá? Gente, aquela menina, nossa, eu não lembro de ter visto uma moça tão bonita em cena quanto aquela. Ninguém prestou atenção nessa, provavelmente ninguém vai lembrar quem assistiu Mr. Robot, porque depois a série dá várias voltas e voltas. Mas a menina é uma Barbie, gente. Fazia tempo que eu não vi uma moça tão bonita em cena. Mas, enfim, quando a gente, o Mr. Robot também fala muito sobre isso, né? Inclusive é uma série espetacular, e principalmente porque é uma série que não é violenta, tá? Séries que apelam para violência, para mim, eu acho esquisitíssimo, cara. Para mim, não, eu sinto paura disso. Bom, agora nesse slide, vocês lembram daquela história do cara que estava com 2 meninas de biquíni passeando lá no Rio de Janeiro, e aí alguém jogou uma água nas meninas, aí uma das meninas desceu do carro e desceu a mão na moça que jogou a água? Desculpa, gente, eu adoro você que eu pegando fogo. Eu não lembro qual foi acho que era Peladona de Ipanema, alguma coisa assim, que estavam falando dessas meninas. Enfim, coisas impulsivas, coisas impensadas, ações malucas assim, a gente pode ver que são reflexo da não aprendizagem, tá? Falar de aprendizagem faz sentido para o marketing? Faz, porque a gente precisa ensinar consumidores a gostarem da nossa marca, a saberem usar os nossos produtos. Então, por exemplo, é um boato, tá? Eu não sei qual é o nível de veracidade dele, tá? Então, se eu estiver falando bobagem, gente, por favor, desculpem, né? Eu vou me retrato posteriormente, mas enfim. O boato que roda as redes é que isso aqui é um Kindle, tá? Mas faz de conta que isso aqui é um iPad. O boato que rola é que o iPad foi lançado antes do iPhone para preparar o consumidor, para ensinar o consumidor a lidar antes no dispositivo maior com o que seria posteriormente o iPhone. Então, quando o iPad foi soltado, o iPhone já estava em fase de prototipação final, já estava em teste. Então, foi lançado o iPad, fez um sucesso danado, e mais ou menos em coisa de 2 anos e pouco, foi lançado o iPhone, o público já estava conquistado. E essa conquista, gente, os primeiros consumidores de iPad, primeiro, foi o público empresarial sempre, né, porque é muito útil, e segundo, o público que se interessou muito pelo iPad foram crianças, né? Então, os pais compravam tablets das crianças, as crianças brincavam, o negócio é prático, o negócio distrai a criança, você para o restaurante, soltava a criança com um tabletzinho, ela ficava lá brincando, o negócio se provou funcional. E depois que o mercado já tinha aprendido como funcionava um dispositivo do tipo touchscreen, aí sim veio o iPhone, custando inclusive mais caro. Então, houve um processo de aprendizagem, tá? Nós todos aprendemos no dia a dia a lidar com coisas. E, de novo, a aprendizagem é um reflexo do meio onde a gente está. Tudo que a gente sabe, tudo que a gente faz hoje em dia é aprendido. E assim como a gente aprende coisas, a gente também ensina coisas, né? Algumas coisas são boas e outras são ruins, tá? Uma das coisas ruins que a gente aprende, por exemplo, é aquela coisa de que, por exemplo, pessoas mais velhas não aprendem. Tem aquele ditado, burro velho não aprende truque. Calma. Pessoas mais velhas, de fato, não sofrerão grandes mudanças de personalidade. Agora, que são capazes de aprender a lidar com novas tecnologias, com novos processos, eles podem, tá? Pessoas mais jovens são impulsivas, são mesmo. Agora, sempre serão? Não. Apenas algumas circunstâncias específicas. Então, a gente aprende muita coisa boa e também a gente aprende muita coisa ruim, tá? E uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que diz respeito àquele vídeo lá da Cambridge Analytica, é o seguinte:
Você já tinha ouvido falar desse teste, o Big Five? Bom, Eu conheço testes de personalidade, mas esse não conheço, não. ó, existem testes, muitos testes para medição de personalidade. Eu já apliquei em todos vocês, por exemplo, aqui MBTI, que dá as 4 letrinhas, vocês todos fizeram, então foram convidados a fazer. Mas o único teste que é cientificamente validado, inclusive para processo seletivo, é esse Big Five, que mede extroversão, introversão, amabilidade e pouca amabilidade. Eu não lembro direito dos 5 critérios, tá? Ele é o único que é basicamente a prova de bala. Todos os testes sinalizam que ele mede muito bem quem é a pessoa. E foi esse o teste que a Cambridge Analytica usou, nos tendo como cobaias, monitorando os nossos likes, monitorando os nossos gostos, tá? Um dos critérios que o teste Big Five pega, e pega muito bem, é a aprendizagem. Quem está mais aberto a novas experiências, ou seja, quem está mais aberto à aprendizagem, está mais aberto a consumir inovação e a procurar inovação. E quem é menos aberto é também menos gastador e também menos aberto a novas tecnologias, a novas coisas, tá? Então, o tipo de publicidade que você divulga para um e para outro também é diferente, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma propaganda para consumidores da Apple, que são pessoas que querem inovação, que valorizam a marca, que estão dispostas a pagar muito caro por um produto que, como bem disse o Marco, pode apresentar falhas, tá? Então, você vai fazer uma propaganda totalmente arrojada. Depois de 1 ano, 2, os concorrentes da Apple já copiaram o segredo que a Apple tinha, tá? Então, a Xiaomi já veio e copiou a câmera, já veio a Samsung e copiou o filtro, aí veio a Huawei e copiou o design, cada concorrente vai copiar um atributo e vai jogar o preço lá para baixo. Aquele cliente que é menos aberto à aprendizagem, ele não vai consumir do iPhone, ele vai comprar do Huawei, ele vai comprar de outras marcas. Por quê? Tudo aquilo que é inovador, que é uma tecnologia muito nova, vai custar mais caro. Só depois de um tempo que esse produto chega para a maioria do mercado. Então, daí a gente entra em uma outra seara, tá? Que são o grande varejo, as grandes marcas, a disputa de preço, tá? E, por fim, a gente tem emoção. A emoção, eu já falei para vocês a respeito disso, mas em linhas gerais, a gente está propenso a consumir produtos de empresas que despertem emoções positivas na gente, tá? A gente não quer comprar produto de empresa que faz com que a gente se sinta mal. É por isso que Dove, por isso que Natura, por isso que todo mundo investe em propagandas bonitinhas, tá? Eu baixei, gente, aquele vídeo lá daqui. Eu tinha mostrado para vocês algumas semanas um vídeo de uma menininha junto com a mãe. Eu consegui baixar esse vídeo agora. Cadê? Consegui baixar esse vídeo agora. Se vocês quiserem, a gente pode ver o trechinho desse vídeo, que ele é feito basicamente para despertar emoção, tá? Mas eu acho que tem um outro que é ainda mais interessante, que eu vou ver se... Deixa eu só ver se eu consigo baixar aqui para vocês. E eu queria desafiá-los a tentar imaginar do que se trata aquele produto. Espera um pouquinho. Só um pouquinho, gente. Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, que chato. Eu acho que eu não... Ah,
é que eu não queria mostrar para vocês um vídeo que eu já havia mostrado antes, mas eu queria mostrar algum exemplo bem elucidativo daquilo que eu queria dizer. Só um segundinho, peraí. Gente, enfim, o vídeo que eu queria, aparentemente, o YouTube derrubou. Vocês lembram desse aqui? Peraí. Pessoal, vamos ver se vocês lembram desse aqui, tá? E vamos ver se faz sentido também mostrar, porque eu lembro que eu já havia mostrado a vocês, mas é que eu achei tão chato mostrar a vocês sem som, que eu acho que o som faz muita diferença, sabe? Vamos começar a vê-lo, e daí, enfim, vamos assisti-lo, peraí.จูน Bom, tem dias que é o dia da caça e tem dias que é do caçador, né? Então hoje, claramente, é dia da caça. Ai, meu Deus do céu. Eu queria mostrar esse vídeo porque vocês já haviam assistido ele antes sem som, e eu queria mostrar esse vídeo agora para vocês com som, principalmente para vocês também darem uma olhada em como, por exemplo, a utilização de trilha sonora ajuda a gente a criar mais engajamento, tá? Então, especialmente em filmes de terror. A gente está assistindo filmes de terror, e se não tiver um sonzinho no fundo, tipo, tanta, às vezes a gente, com o som, a gente já dá um pulo, né? E o fato é que, especialmente na área da publicidade, as emoções são manipuladas, tanto por imagens, quanto por narrativas, quanto também por sons, que são feitos, sim, para emocionar, tá? E, infelizmente, gente, olha, eu vou falar uma coisa, algumas coisas me deixam frustradas na vida, mas agora, quando a tecnologia não me ajuda, ou quando eu faço besteira, que é o caso de agora, eu tive a capacidade de baixar um vídeo que estava com legenda e agora está sem legenda, meu Deus. Bom, e agora, último tópico relacionado à personalidade, diz respeito, deixa eu abrir aqui para vocês, a memória. Nós todos somos seres de memória, e a gente tende a fazer ligações positivas de uma marca quando ela está presente na nossa vida ao longo da vida, né? Em situações felizes, quando você está sempre relembrando de ter familiares comprando produto, de ter pessoas queridas usando, tá? Então, a memória é uma coisa muito valorizada também. É por isso que, por exemplo, as marcas, quando conseguem se constituir, elas procuram garotos propaganda que sejam capazes de trazer emoção, tá? De trazer
bons pensamentos, de trazer coisas positivas, tá? Atualmente, as empresas estão evitando contar tanto assim com garotos propaganda, principalmente porque a gente está numa fase de cancelamento. Então, as empresas estão com medo danado de contratar garotos propaganda e esses garotos propagandas sejam pegos fazendo alguma coisa aí maluca, né? Por exemplo, vocês lembram da história do Neymar que perdeu o patrocínio da Nike por causa da acusação de estupro lá daquela mocinha, a Nájila Trindade? Eu lembro. Lembro. Continua rolando, inclusive, né? O Neymar perdeu vários patrocinadores, porque ele até então, até esse momento, poucas fofocas rolavam a respeito dele na vida pessoal, mas foi depois desse caso que parece que abriu as portas de Pandora, né? Então agora todo mundo escuta falar uma coisa ou outra dele. Alguns patrocinadores ficaram e outros foram, tá? Outro exemplo foi quando o Cristiano Ronaldo foi também acusado por coisas ruins, né? Se eu não me engano, de estuprar uma moça. Ele também perdeu um monte de patrocínio e, né? Alguns foram, outros ficaram, né? No caso dele, acho que foi provado que não era verdade. E existem, lógico, né? Existe o receio que a empresa tem de associar a marca a uma pessoa que pode virar a casaca. Um exemplo. Vocês já ouviram a história do Zeca Pagodinho? Dos comerciais dele? Deixa eu ver se eu acho para mostrar para vocês. Bom, o Zeca Pagodinho, ele é um pagodeiro, todo mundo conhece, todo mundo gosta, e ele sempre falou, sempre, que ele só tomava cerveja Brahma, então ele era o embaixador não oficial da marca. O que aconteceu foi que em um determinado momento, eles decidiram, o pessoal da Skin, uma marca nova, decidiu contratar o Zeca Pagodinho para fazer de conta que tinha mudado de ideia. Ele fez a propaganda, não gostou e acabou depois sendo recontratado de novo pela Brahma, tá? As empresas hoje, elas têm muito receio de associar a marca a pessoas, é por isso que vocês dificilmente vão ver alguém vestindo muito fortemente a camisa de uma marca. Não é porque as celebridades não querem, é porque as marcas atualmente são medrosas, tá? E tem, lógico, alguns comerciais que ficaram na nossa cabeça, né? De toda forma, com garoto propaganda, com bonequinho, com musiquinha, a gente cria memória afetiva de marcas, a gente tende a gostar de marcas que a gente vê com mais frequência. Então, por exemplo, a atrocidade do Dolinho. Gente, desculpa, mas o Dolinho eu acho um desastre. Só que as crianças amam esse trambolho. Não sei como, mas amam. A mocinha lá da Top Term. A Top Term nem existe mais, mas todo mundo lembra das propagandas da iogurteira da Top Term, né? Ou se não lembram, tá na hora de mudar o exemplo. E tem a campanha dos pôneis malditos, da Nissan, que foi tirada do ar. E eu não sei por quê, porque essa propaganda era ótima, gente. Se eu não me engano, era porque eu usava bichinho de pelúcia, estimulava o consumo infantil. Aí eu acho meio bobagem, porque uma criança de 10 anos não compra uma caminhonete, né? E os pôneis malditos se referiam a uma caminhonete específica, tá? E mais por fim, gente, temos aqui o modelo de reconhecimento de necessidade, o processo de tomada de decisão. Primeira fase do processo de tomada de decisão de compra é quando você reconhece uma necessidade. Depois que você reconhece que tem uma necessidade, por exemplo, um celular novo, um tênis novo, um carro novo, uma camiseta nova, você vai, em linhas gerais, procurar informações. Qual é o melhor celular? Qual a melhor roupa? Qual o melhor calçado? Qual o melhor carro? Tá? E aí você vai ponderar esses modelos, essas alternativas que você escolheu, que você levantou, de acordo com seus critérios, ou seja, para quando você precisa, quanto você tem disponível. Com base nesse filtro, você vai tomar sua decisão de compra e, por fim, você vai fidelizar ou não na empresa, dependendo do comportamento pós-compra dos vendedores, tá? Então, é aquela coisa. Se depois que você comprou um computador,
você teve problemas com ele e a empresa não te deu assistência, você nunca mais vai querer comprar daquela marca. Ao passo que, se o seu computador comprado apresentou problemas e a empresa te ajudou, e te ajudou muito, você reconhece isso e você está disposto a comprar novamente, ainda que você tenha tido problemas, tá? Uma coisa que é importante destacar é que nós, enquanto vendedores de produtos, a gente tem que sempre afastar tudo aquilo que for complicado. A gente afastar tudo aquilo que for difícil, tudo aquilo que for complicar o acesso da pessoa, tá? Então, você vai, por exemplo, na fase em que a pessoa está querendo comprar, você vai oferecer estacionamento, vai oferecer suco, vai oferecer chá, vai tentar treinar pessoas para serem melhores vendedoras, vai fazer uma embalagem bonita, tudo isso para que a pessoa não se sinta mal ao ter comprado, tá? Para que a pessoa reduza a dissonância, ou seja, o desconforto que ela pode sentir depois de uma compra, especialmente quando a compra é cara, tá? E uma última coisa. Quando vocês forem escolher algum produto, algum serviço, forem comprar algo, tentem limitar as opções de vocês a um número entre 3 e 7. Tá? Não é um número mágico, não é um número cabalístico, longe disso. Mas quer você queira comprar uma moto, uma casa, um celular, um óculos, menos de 3, você acaba ficando muito restrito. Mais de 7, você começa a se perder dentre as características dos diferentes produtos e serviços. Então, quando vocês estiverem para comprar algo, especialmente quando esse algo for caro, tentem fechar as alternativas de vocês em um número entre 3 e 7 possibilidades. Menos do que isso dá ruim, mais do que isso dá ruim também. Tudo bem, pessoal? Sim. Certinho? Bom, meninos, então acho que é isso. No começo da aula, eu estava falando com o pessoal sobre as pesquisas de mercado. Por favor, não esqueçam, por favor, comecem e, por favor, me procurem para a gente estabelecer os primeiros passos da pesquisa, tá? Para que vocês não deixem para fazer de última hora, porque dá trabalho, tá? No grupo do WhatsApp ou no privado? Tanto faz. Tanto faz. Mas acho que no privado é melhor, porque no WhatsApp, tipo, os seus colegas, às vezes, não vão ter interesse na sua conversa, né? Beleza. Marquito, diga. Mitia, eu estava vendo aqui o modelo, essa parte sobre produto e serviço, quem vai fazer sou eu, não é baseado na pesquisa de mercado, né? Slogan, nome e tal. Olha só, a gente primeiro vai testar com o público teste ideias que você já tem. Ah, tá. Dependendo da resposta deles, a gente desenha um modelo de produto ou serviço e daí a gente testa de novo com um público maior, para ter certeza de que o Então, negócio primeiro eu desenho o produto e faço a pesquisa em cima disso, que eu já estipulei. Exatamente. Mas, ô Marco, você não me procura depois para a gente conversar, que você vai ter que primeiro achar um público teste de umas 4 pessoas e depois montar um questionário maior, com base no que essas 4 pessoas falaram, tá? Ah, sim. Beleza. É porque eu já tá meio perdido aqui para fazer, começar a fazer aqui. Oh, mas me chama, eu vou marcar o horário para você poder terminar isso logo, tá bom? Beleza. Então, Obrigado. fechou. Imagina. Meninos, muitos beijos e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente. Até. Tchau, Tchau. tchau. Até mais. Tchau, pessoal.